Voltamos com o nosso programa Mulheres. Tanta gente com crise de ansiedade e de várias idades. Pelo menos no meu círculo, assim, com quem eu converso, pelo menos uma pessoa por dia me conta que teve problema para dormir, que teve problema com a alimentação. E ninguém melhor do que o Dr. Leandro Teles, o nosso querido Dr. Leandro Teles, para conversar conosco e nos ensinar como lidar com a ansiedade. Dr. Leandro Teles, tudo bem? Tudo bem, e você? Que honra poder participar à distância aqui do Mulheres. E que assunto importante, né? A honra toda minha e nós mantendo a sintonia, eu de vestido vermelho e o Dr. Leandro Teles com a gravata vermelha. Coloquei aqui uma gravata grená vermelha, tô na palheta aí junto com você, legal. Tá tudo bem com a família, Dr. Leandro? Tudo bem, estamos aqui com as crianças em casa, procurando nos cuidar da melhor forma possível, mantendo as lives, os atendimentos, e a gente está tocando aí um dia de cada vez, né? Pois é. Doutor Leandro, muita gente com crise de ansiedade, não? Verdade. Esse é um problema universal. Todo mundo que tem uma mente pensante acaba ficando um pouco mais ansioso e algumas pessoas passam do limite do saudável e precisam ter técnicas para gerenciar. Então essa pauta, ela importa a todo mundo. Vamos avisar aí os familiares. E também eu queria recomendar as pessoas anotarem as nossas dicas, as dúvidas, para depois colocar em prática, adaptado à sua vida. Perfeito. Então, assim, é um conteúdo didático para eu aprender a lidar com a ansiedade. É um conteúdo didático, reflexivo, que tem que ser adaptado à sua realidade. Quem não tiver papel e caneta, tira foto com o celular da tela, apesar que depois o conteúdo todo é disponibilizado no YouTube também, né? Uhum. Mas eu já estou vendo aqui, estabeleça uma rotina saudável. É a primeira dica. Essa dica é uma dica muito importante. Muitas vezes as pessoas ficam ansiosas e buscam uma explicação ampla, né? Uma ocorrência. E às vezes a explicação está na rotina, no dia a dia. A pandemia veio e alterou a nossa rotina, mudou a nossa rotina, tirou nossas válvulas de escape, mudou nosso trabalho, mudou nosso equilíbrio social. Então, tem que estabelecer uma nova rotina. Atividade física predominantemente aeróbica. Se você é ansioso, a atividade física ela é obrigatória. Olha. Controle do sono, dormir aí pelo menos 7, 8 horas em bloco, cuidar do seu sono, alimentação menos estimulante, mais saudável, porque quando você muda também o regime alimentar, altera a sua ansiedade, redução do estresse, tem que ter hora para a espiritualidade, tem que ter hora para o lazer, hora para respirar. Então, estabelecer uma rotina com horários, com métricas. O cérebro, quando ele está colocado numa rotina saudável, ele diminui o seu tom de ansiedade. Essa é uma dica preciosa. Maravilha. A próxima dica, evite os excessos mentais e os estímulos negativos. O que seria isso, doutor Leandro Teles? Outra dica muito importante. O nosso cérebro, Regina, ele é meio camaleão. Se a gente oferecer guerra, ele responde com guerra. Muita gente na pandemia está envolta por estímulos negativos. Rede social, pessoas negativas, informações, às vezes informações redundantes, informações negativas, e aí a pessoa vai entrando naquele ciclo sem perceber. Quando percebe, já está irritada, com taquicardia, com insônia. Então é importante que a gente seja o nosso filtro. O nosso cérebro ele precisa de momentos de pausa, de notícias positivas, de outras coisas que não só a pandemia, e está em volta de pessoas que nos devolvem melhor do que encontraram. Então é muito importante fazer uma limpa, dar uma limpeza e também oferecer um pouco de paz para o cérebro para que ele possa passar essa fase tão longa. Travou, doutor Leandro. Mas é engraçado que a gente sente, né, às vezes, que assim, que eu não aguento mais as notícias, as informações. Esse fim de semana mesmo eu relutei em ficar me inteirando das notícias todas, porque eu não estava aguentando, eu estava sentindo que o meu cérebro estava no limite. Enquanto a gente recupera o contato com o doutor Leandro, ele já deu 2 dicas preciosas. Leandro Teles. Doutor Leandro, conseguimos ouvir a explicação até o final, eu acho. Não sei se o senhor ia falar, você, senhor, pelo respeito ao conhecimento, se você ia falar mais alguma coisa que ficou faltando. Não, podemos seguir adiante sem nenhum problema. Bom, então as primeiras dicas foram estabelecer uma rotina saudável e evitar excessos mentais e estímulos negativos. Perfeito. Terceira dica, adeque as suas expectativas para o contexto atual. Isso é fundamental, né?
acaba que a ansiedade é um pouco cria fruto da nossa expectativa elevada. A gente já tem uma sociedade que tem uma expectativa lá em cima, né? E eu vejo muita gente se cobrando demais nessa fase, ou querendo dar conta, ou abraçar todos os projetos. Essa é uma fase de ajuste. A gente vai ter que tolerar alguma perda, alguma imperfeição, a gente vai ter que trabalhar com o que tem para hoje, né? Como o pessoal diz, eu acho que a adequação da expectativa acaba deixando a gente com um pouco mais de leveza para transpassar essa fase de pandemia. E os tempos e os prazos, né, doutor Leandro? Assim, não é que vai atrasar, é que é um novo tempo. Verdade. É um novo tempo, é uma nova realidade, é uma fase de transformação. Então, nesse momento, a gente vai encontrar outros caminhos, outras formas. E é muito importante rever a expectativa. Se você buscar a perfeição ou a dita perfeição do passado ou o saudosismo, você vai ficar com a mente um pouco rifada nessa questão da ansiedade. Então, tem que tocar com essa nova realidade que o pessoal chama de novo normal aí, né? Perfeito. A outra dica, conecte-se com o presente e simplifique. Aí são duas dicas em uma, né? Eu vou começar com a segunda. Simplifique. Você tem que tornar as coisas mais simples, porque a pandemia tornou tudo mais complicado. Se você conseguir ser simples, tem pessoas que têm essa capacidade. Olha o simples. Olha qual é o próximo passo, qual é a próxima ação, qual é a próxima forma e siga na toada. Não torne as coisas complexas com projeções, catastrofismos. A mente ansiosa, ela é muito ligada no futuro. E se? E vai que? Então a gente precisa lutar com a ansiedade nos colocando no presente, tocando uma coisa de cada vez, nos conectando com as nossas sensações. Eu vi até na pauta anterior falando de gratidão, né? Gratidão é um pouco isso, né? Agradecer as coisas que estão dando certo e também se conectar com o presente, que também tem muita coisa boa. Perfeito. A próxima dica é: escute os sinais do seu corpo e busque ajuda assim que necessário. Isso é fundamental, isso é uma dica, um convite, não precisa sofrer sozinho, ninguém precisa passar por isso sozinho, as pessoas agora precisam ter ajuda externa, né? Então, se você percebe que seu corpo está funcionando errado, eu não estou dormindo, eu estou com pensamentos recorrentes, eu estou com um grau de irritabilidade, eu não estou dando conta, quer dizer, com todas as dicas anteriores, eu ainda tenho dificuldade e baixo rendimento, liga para um amigo, para um psicólogo, busque uma ajuda médica, todos os serviços estão em funcionamento e todos os serviços estão alertas para o impacto emocional. A gente teve 3 vezes mais casos de ansiedade em épocas de pandemia, compulsão, depressão, toque, estresse pós-traumático. Então, as pessoas precisam buscar recurso, porque ainda temos um grande caminho pela frente. Sem dúvida, doutor Leandro. Vamos para as perguntas na sequência? Vamos embora. Então vamos lá. Primeira pergunta da Margaret. Boa tarde. Doutor, o que fazer quando a ansiedade, tremedeira, tontura e o coração acelerado começam ao anoitecer? Isso acontece com muita frequência, Margarete. É muito comum que a crise de ansiedade venha à noite. À noite a gente está um pouco mais cansado, à noite a gente está esfriando e é muito comum que surjam pensamentos que atrapalhem o sono, que dificultam a gente de relaxar. Então é muito importante que você vá em direção à tranquilidade. Diminua o estímulo, diminua as informações, coloque uma música mais calma, às vezes faz um chazinho caseiro um pouco mais tranquilizante, uma comida mais leve, uma atividade física, uma conversa às vezes fora do métier do trabalho ou da pandemia. Prepare o seu corpo para que a noite seja acolhedora, para que você possa se recuperar, porque no dia seguinte tudo volta. Exatamente. De qualquer jeito, você precisa investir no controle da ansiedade diurna. Muito comum. 1/3 das crises de pânico acontecem de madrugada, à noite. É quando o cérebro abaixa a guarda e muitas vezes o diagnóstico ele acontece nesse horário. E aí a pessoa está sozinha, né? Porque de madrugada tudo é mais difícil. É mais difícil. À noite, as pessoas às vezes acordam, perdem o sono, percebem o coração disparado ou vão tomar ar na janela. Às vezes ficam se remoendo com pensamentos. Será que eu estou com infecção? Poxa, será que eu estou perdendo o controle ou tendo um infarto? Então é muito importante não deixar passar. Busca conexão com alguém por telefone e busca o atendimento rápido. Se tiver alguém na sua casa, às vezes é hora de acordar a pessoa para fazer parceria. Bom. Com certeza a pessoa vai se sentir mais confortável em te ajudar nessa hora do que
de te deixar sozinho, né? Perfeito. A próxima pergunta é da Inês. Tenho crises de ansiedade e trato com remédios, mas sofro de insônia constante. É por conta da ansiedade ou não? Olá, Inês. É uma pergunta muito boa. Ela é um pouco contundente, categórica, né? Não dá para saber se é totalmente por conta da ansiedade sem conhecer as minúcias do seu caso. Mas existe uma relação. As pessoas que têm ansiedade, elas têm mais dificuldade em pegar no sono, em manter o sono. Então, as pessoas têm insônia. O primeiro passo você já fez. Buscou ajuda e começou o tratamento da ansiedade. Mas só isso pode não resolver. Pode ser que tenha que mudar o ritmo de vida à noite, dormindo e acordando no mesmo horário, cuidando do ambiente, diminuindo as atividades estimulantes, cuidando da alimentação. E pode ser que você tenha outros fatores de insônia, como genética, fator hormonal. Então pode ser que você precise também tratar o sono, além de tratar a ansiedade. Perfeito. A próxima pergunta é da minha xará, Regina. Quais os sintomas de ansiedade? Minha mãe, Ana, 85 anos, tem arritmia, mas ultimamente tem sentido o coração, como ela diz, com batedeira e tem tido altos e baixos no humor. A pergunta é interessante. Os sintomas da ansiedade, eles incluem sintomas psicológicos, como medo, irritabilidade, tensão, sofrimento antecipatório, sensação de perda de controle, intolerância, tudo isso são sintomas psicológicos. Mas o corpo, ele fala. A ansiedade, ela pode se manifestar com batedeira no peito, aperto no peito, transpiração, tremor, falta de ar, tontura. Então é muito importante ficar alerta com relação aos sintomas do corpo. Ela colocou a mãe dela com 85 anos. Isso. E a gente tem muitos idosos com ansiedade. Muitos idosos nessa fase, pela mudança da rotina, isso atrapalha muito o rendimento psicológico dos idosos e também com o medo de estarem dentro do grupo de risco para a infecção e de acabarem sendo internados ou entubados ou de darem algum tipo de problema para a família. Então é muito importante conversar, acalmá-la e no caso dela, como ela tem as duas coisas, é importante conversar também com o cardiologista para ver como é que está a arritmia e para ver como é que está a parte emocional, porque com as duas coisas dentro do caminho ela vai evoluir com mais saúde. Maravilha. A outra pergunta da Sol. Ansiedade pode ser o gatilho ou agravar doenças autoimunes? Outra pergunta muito interessante. A ansiedade, ela pode intensificar outras doenças ou até acelerar. E não é só doença autoimune, não. Obesidade, hipertensão, problemas de diabetes e colesterol. Olha. Então, a ansiedade, ela vai ampliar o estresse. Com isso, você pode ter um desbalanço imunológico, sim, pode favorecer infecções virais e pode também piorar doenças autoimunes. Não é a causa, mas pode ser um gatilho ou um complicador. Para quem não sabe o que é doença autoimune, é aquela doença onde o próprio sistema imunológico ataca os órgãos, como é o vitiligo, o lúpus, a diabetes tipo 1, o hipotireoidismo por doença de Hashimoto. Existe uma gama grande de doenças autoimunes e a ansiedade faz parte, sim, do espectro de oscilação. Perfeito. Eu vou agradecer muito a participação do pessoal pelo Instagram do nosso @Gazeta Mulheres. Muito bacana, né, doutor Leandro? Muito bacana contar com essa parceria, né? Porque a gente está distante, mas está junto. Exatamente. E as vias digitais vêm aí para aproximar. Foi postado ontem e tiveram dezenas de perguntas. É muito interessante como as pessoas têm dúvida e estão dentro do programa, né? Exatamente. Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. Teles com um L só, não tem nenhuma letra dobrada. leandroteles.com.br. O Instagram do Dr. Leandro Teles é @neuroleandroteles, com lives maravilhosas, né, doutor Leandro? A gente tem feito bastante live. Todo dia, ou quase todo dia, tem lives e toda live a gente aborda o tema ansiedade. Então, para quem quer saber mais sobre ansiedade, Neuro Leandro Teles no Instagram é onde a gente tem mais conectividade nos dias de hoje. Tá, João. É muito bom ouvi-lo, muito bom poder ter o privilégio de poder aprender com todos os seus conhecimentos, viu? Saudades, até breve. Gratidão é minha. Até breve. Bom programa. Obrigada. Ai, gostando do...